Estamos de volta! Conexão Total no ar, agora com episódios inéditos. Estou aqui com a minha equipe de sempre. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, estamos de volta. Enfim, com saudades, né? Aqui eu tenho ao meu lado a Ana, que está estreando o Conexão Total. Isso. Bem-vinda, Equipe Ana. DIF, sempre mais uma inédita. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Nós estamos muito felizes com a nossa nova temporada. Estávamos recebendo muitos recadinhos, mensagens. Quando é que vocês retomam? Eu quero assistir episódios inéditos. Cadê o Conexão Total? Bom, estamos aqui, de volta, totalmente para vocês. Que prazer receber vocês aqui nessa mesa. Que prazer receber vocês aqui no nosso estúdio para juntos desenvolvermos assuntos, pautas relevantes, e eu acredito que hoje vocês vão amar o tema. Nós vamos falar sobre por que será que as pessoas se incomodam tanto com o nosso sucesso, tanto com o nosso crescimento. Preparados, equipe? Bora! Preparadíssimos. Mas antes disso, eu vou pedir para você acessar o nosso canal no YouTube, Conexão Total com Nívia Muniz, no nosso Instagram também, @Conexão Total com Nívia Muniz. Vão lá, se inscreva, faça parte dessa família. Vai ser maravilhoso ter você ali juntinho conosco, tá bom? Ah, e não se esqueça, está passando aqui na sua tela agora os dias e horários que o nosso programa vai ao ar. Bem Mais TV, aumenta o nosso horário! Vamos lá, gente, vamos lá. Mas antes, eu não poderia deixar de receber aqui a saudação dos meus queridos amigos e grandes profissionais. Eu acho que todo mundo já conhece Ricardo Galindo. Tudo bom, meu querido? Maravilhosamente bem. Agora, melhor ainda, de volta ao Conexão Total. Com certeza. Ele que é advogado, compositor, psicanalista e agora, pasmem, professor de psicanálise, capacitando verdade. ali novos alunos. Que experiência interessante, hein, Ricardo? É maravilhosa ser fonte, poder abençoar outras vidas, poder ser usado para alguém, mudar a vida de alguém através do conhecimento, porque o conhecimento realmente transforma, né? Sim. Liberta, né? Na verdade. Então tem sido um prazer incomensurável poder estar nesse lugar, né, de professor, trazer conhecimento. Nossa, foi algo que completou, porque nós sempre há falta em nós, né? É Que, verdade. aliás, faz parte até do nosso, daqui a pouco, daquilo que vamos estar discorrendo aqui. Então, há sempre uma falta em nós. Eu acho que faltava isso em mim. Que bom! Uns foram chamados para pastores, outros para doutores, outros para mestre. Eu acredito, então, que eu sempre tive esse dom de mestre. E agora eu estou exercendo mais de uma forma que tem me completado. Eu estou muito feliz por estar nesse lugar. Muito bom, Ricardo. Parabéns, viu? Imagina. A minha querida amiga Fabiana Marconi, que também é psicoterapeuta e idealizadora do projeto Ressignifica. Fala um pouquinho da Isso sua aí. trajetória. Vamos fazer 5 anos agora com o Nossa, Ressignifica. sério? Cuidando de pessoas, ouvindo pessoas e com as reuniões online. Então, assim, tá sempre aberto, pronto para receber quem precisa e entende, né, que é para cuidar da sua saúde emocional. Muito bom, Fabiana. Muito importante ter um projeto com essa visão de ajudar pessoas, de acolhimento. Isso é O maravilhoso. Ressignifica é isso, é acolher, é ouvir e é não julgar, né? Perfeito. Aonde dor é dor. Aqui também a nossa querida Ana Rogéria, que trabalha com o ensaio corporativo. Ana, fala um pouquinho do seu trabalho. Sim, gente, primeiro expressar minha gratidão por estar aqui com vocês, né? Nessa nova jornada da temporada do Conexão Total.
fotógrafa corporativa, né, especialista em retrato corporativo, onde a gente lida com pessoas querendo mostrar o melhor lado delas, né, essa construção da autoimagem. E assim, um trabalho que eu também realizo com muita alegria e muita responsabilidade, que é mostrar o melhor lado de cada pessoa, né? Sou estudante de marketing, mãe da minha princesa, e estou feliz aí de aprender e contribuir com essa mesa maravilhosa que a gente está dando início hoje. Quer dizer, estamos retomando, né? Para mim é o início, mas estamos retomando a caminhada, né? É verdade, é verdade. E é sempre bom ter alguém novo no nosso meio, porque isso também traz uma novidade pra gente, traz uma alegria, sabe? Traz uma energia nova. Também faz parte, né, galera? Sim. Bom, vamos lá. Vamos lá. Que dificuldade é essa de celebrar o outro? Ricardo, começa aí falando pra gente. Impreterivelmente, cada um de nós tem esse sentimento, essa dificuldade de celebrar um ao outro. Porque nós temos um olhar que o outro é quem tem essa debilidade e essa deficiência. E, em verdade, todos nós temos. Porque nós nunca estaremos completos. Nunca nos sentiremos completos. Porque desde o complexo de Édipo, que começa a castração. Então, nós somos castrados durante toda uma vida. E toda essa demanda, ela vai para onde? No nosso inconsciente, recalcada pelo nosso ego. E lá no nosso inconsciente, essa demanda adoece. E adoecendo gera neurose. Então, segundo Freud, todos nós somos neuróticos. Ou seja, todos nós temos algo que nos falta. Então, reconhecer isso, primeiramente, reconhecer em nós essa dificuldade, ok? Para que possamos entender o outro. Principalmente enquanto psicanalista, nós precisamos entender o outro. Mas sim, há uma dificuldade enorme em reconhecer e em prestigiar, em celebrar o outro. Isso precisa ser desvendado, desnudado, para que possa ser tratado. Não dá pra gente fingir que isso não acontece, não é verdade? É verdade. Porque a gente sente na pele, a gente percebe. Agora, Fabiana Marconi, nossa psicoterapeuta, você acredita que a nossa sociedade também tem culpa disso? Ah, sem dúvidas, a sociedade contribui para esse movimento, sabe? Porque o que que acontece? Nós estamos numa competição diária, somos impelidos à corrida. Quem chegar primeiro é quem vence. Você tem que subir no pedestal, você tem que ter muitos likes, você tem que ter muitos seguidores, sua agenda tem que estar cheia. Então, nós convivemos com isso diariamente. E aí, quando você não tem, você se sente menor, você se sente frustrado. E aí você vai se apagando, se apagando. Só que, sabe uma coisa? A gente precisa entender que nós estamos numa maratona. É verdade. Corrida, quem vence é o primeiro. Na maratona, precisa-se chegar lá. O ideal é chegar. Não importa o lugar, você vai ganhar medalha, você vai ganhar o certificado. Vai ter seu reconhecimento. E você vai se celebrar. Exato. Consegui, cheguei nesse lugar. E a Perfeito. gente vai ter uma vida mais saudável quanto a isso. Com certeza. Exatamente. Agora, Ana, você que trabalha aí com a imagem do outro, né? E você traz aquele. Você tem que ter um olhar maior do que a própria pessoa às vezes se vê. Você lida com essa questão assim de eu não consigo, eu sou feia. Como é que é essa situação no seu trabalho? Com certeza, a gente lida muito, eu lido muito com essa questão do autorreconhecimento. Porque quando uma pessoa me procura querendo fazer um retrato corporativo, ela tá cheia de insegurança, tá cheia dos porquês, dos pormenores dessa corrida, né? Que a gente está sempre achando que a gente tem que estar à frente de alguém, quando na verdade a gente tem que vencer essa maratona e estar à frente, estar competindo apenas com nós mesmos.
É né? E verdade. passar isso para a pessoa, para que ela sinta segurança na imagem dela, que ela se sinta confortável com a própria imagem, é um trabalho assim que a gente precisa sentar, reunir, falar os pontos positivos, fazer com que ela foque nos pontos positivos dela. Sim, sim. Aí entra aquela questão, né? Você olha para o outro, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É. O vizinho tem sempre mais likes. Quando eu abro o meu perfil, eu olho o perfil do outro, tem sempre mais views, tem tudo a É. mais e eu quero alcançar ainda. Por isso que eu falo que eu faço foto do futuro. Então a gente Ai, vem, muito legal. né, se reconecta com a nossa imagem, faz alguns pontos ali onde a gente pode construir uma imagem, não passar uma imagem distorcida da nossa realidade, mas construir Exato. uma imagem verdadeira a partir do momento que eu quero passar aquilo para a pessoa, para o meu público-alvo, né? E aí a gente consegue chegar nesse consenso e a pessoa consegue se sentir bem com ela mesma. E aí Sim, ela consegue entregar, porque no fundo a gente tem sempre algo a entregar para o mundo, né? A gente, às vezes, sempre. acha que a gente tem que cobrar, mas assim, a nossa É, entrega, eu acho que faz parte do nosso propósito. Aí é. eu consigo me linkar com a minha imagem, entrego muito melhor, fico Muito satisfeito com bom. tudo que eu vou fazer a partir daí. Aí o meu Exato. futuro é essa jornada alcançada, essa maratona alcançada, né? É. Conseguir, É né? verdade, verdade. A Ana fez uma postagem, eu achei maravilhosa. Eu falei, yes! Nossa, que frase é essa? Que o ensaio corporativo é você se vendo no seu futuro. E eu Uhum. nunca tinha percebido isso. Sim. E quando eu olhei aquele post, eu fui lá, repostei, eu falei, nossa, que sacada é essa? Porque a pessoa que está ali fazendo um ensaio fotográfico, um ensaio corporativo, ela está investindo no futuro Tá dela. investindo no futuro. Ela está investindo em algo que ela não tem agora, mas que ela pode vir a ter no futuro até breve. Breve. E às vezes é, mais ou menos assim, né? Vamos vivendo como se já estivéssemos, como se tivéssemos. É. Eu acho que isso faz uma diferença, né, não, Ricardo? A Sim. gente se colocar no futuro e a gente já começar a ter a postura para aquilo que a gente quer conquistar, mesmo não tendo ainda. Vou fazer um link aqui entre o que você perguntou e entre a mediocridade de não se ver nesse lugar. Então vamos lá. A rigor, nós precisamos acreditar que tudo já está preparado. Absolutamente tudo. Me permita dizer que as coisas só acontecem no mundo físico depois que acontecem no mundo espiritual. Ponto e vírgula. Então, tudo já está preparado. Basta que nós acreditemos e venhamos a tomar posse daquilo que é nosso. Isso implica em quê? Isso implica em autoconhecimento, evidentemente. Sim, Isso implica em estarmos com a visão no futuro e longe da mediocridade. exato. Porque o grande impasse é porque justamente nós acabamos não acreditando em nós mesmos por conta de todas as faltas de que nós vivemos desde nossa infância, e aí nos falta a coragem de avançar, de agarrar tudo aquilo que está pronto ou que está pronto para acontecer. Exatamente. Então, é a questão da coragem e não do medo. É muito importante que nós trabalhemos também isso no nosso inconsciente. Não, e é interessante quando você fala da questão da mediocridade, né? São poucas as pessoas que conseguem ultrapassar essa linha mediana. Uhum. Agora, será que as pessoas, Fabiana, elas optam por estarem abaixo dessa média? É mais confortável? Porque logo, quando eu procuro me movimentar, ir atrás daquilo que eu sonho, atrás daquilo que eu idealizo para mim, eu vou sair daquele lugar de comodidade. Uhum. E eu logo vou atrair outros olhares, críticas. Fale um pouquinho sobre isso. Não optam, né? Mas elas ficam ali naquele lugar querendo avançar,
mas não conseguem, né? Não é uma opção, vou ficar Sim. aqui porque tá tudo bem. Tá Uhum. entendendo? É porque não conseguem, porque não tem essa questão da ousadia e também a questão desse autoconhecimento. Tudo é a partir do autoconhecimento, Sim, com né? certeza. Porque vamos pensar, quem vai gostar de estar ali? Será que o nosso cérebro, para sair do lugar, para fazer uma coisa nova, ele não vai de primeira? Se ele não é o primeiro que lança a gente, ela não vai fazer isso. Ele vai querer que nós fiquemos ali condicionados ao que ele já sabe fazer. Então, a pessoa precisa fazer uma reprogramação, ela precisa se entender, ela precisa se olhar, se enxergar aonde que eu quero estar, aonde eu quero chegar. Eu preciso saber a que ponto eu quero ir para eu começar a avançar, né? Sim, Então, sim. assim, precisa ter uma coragem, precisa ter Muita, ousadia. muita. Agora, optar assim, eu vou continuar aqui porque tá tudo bem, não, Sim, não é. E sim. fica em sofrimento. Sim, E com também não fica de boa, certeza. não. Porque Sim. a gente quer avançar, a gente quer progredir, a gente quer Sim. evoluir. Então, para eu Sim. fazer isso, mas eu preciso me lançar. E Sim. aí, o medo, ele Sim. trava a gente. É, né? porque na verdade, eu imagino assim, muitas das vezes nós somos mal compreendidos com essa energia de querer mudar a nossa vida, de querer conquistar Uhum. alguns lugares. E às vezes nós somos pegos de surpresa mesmo por alguns olhares. Isso aí. E isso O assusta. olhar do outro, O né? olhar do Nos paralisa. outro. Porque nós somos construídos também, não é, Ricardo? Sim. Também pelo olhar do outro. Uhum. Ok. Me permita só fazer uma contribuição Pois aqui não. em relação ao que foi dito. A nossa mente cria uma identidade chamada de padrões de pensamentos que geram padrões de comportamentos. E no momento que ela cria essa identidade, como a Fabiana disse muito inteligentemente, ela vai fixar naquela identidade e a não coragem de ousar, porque é confortável para a mente permanecer naquele lugar, porque criou-se aquele padrão de pensamento e que vai gerar esse padrão de comportamento. Então, lutar contra esses padrões de pensamentos é que são muito importantes. Exato. Romper esses padrões de pensamentos. Exato. Então, faz parte do crescimento e do autoconhecimento romper com esses padrões. Padrões esses que nos foram ensinados, que nos foram imputados, que foram acessados por nós, e nós podemos ir um pouco mais além se acreditarmos, e nós acreditamos, Sim. ok? Sim. E é preciso que todos acreditemos que Sim. nós vamos chegar a outros lugares muito maiores do que já chegamos até aqui. Com certeza, essa reprogramação que eu acho que é muito complicado. Porque mesmo que venhamos a identificar onde estão as nossas demandas, as nossas fraquezas, a gente tem que fazer um esforço muito grande, não é, Ana? Muito grande. Aí é o ressignificar. Exato. Aí você não consegue sozinho. Isso falo por experiência e falo por vivência, de estar com essas pessoas que precisam ressignificar suas histórias, aceitar as suas demandas, que é muito difícil. A gente quer aceitar que a gente é muito legal, que a gente é paz e amor, mas aceitar as demandas é bastante complicado. Só que a gente não consegue avançar se a gente não aceitar essa demanda. E aí você conseguir trabalhar ela, né? Esse autoconhecimento vem muito da gente aceitar mais as demandas do que os pontos positivos, né? Sim, Porque aceitar que é positivo, maravilhoso. Chegar É aqui, fácil, né? Eu que sou boa, eu sou beleza. legal. Isso, tô nota 10. Mas e aceitar a demanda? Que às vezes, eu acho que na maioria das vezes, é o que me trava de aceitar a minha imagem, minha autoimagem, e o que me impede, às vezes, até de eu pegar o meu telefone e fazer um vídeo ou uma foto, porque eu acho que isso vai de encontro ao outro. E até mesmo de achar que o outro não vai aceitar a minha imagem. Então, assim, começa a gerar aquela dorzinha, aquela competitividade que não deixa nem o outro fluir, nem eu
consigo fluir porque essa demanda eu ainda não sarei, ainda não liquidei com essa demanda, né? Então, essa é uma caminhada assim que sozinho não dá para fazer. Não dá para fazer. Porque é interessante, você que trabalha com a fotografia, não é só tirar uma foto, vestir um terninho, uma roupinha legal, fazer uma make. Eu tenho que me reconhecer também nessa foto do futuro. Gente, eu tenho que olhar e falar assim: é essa Nívia. É essa aqui que eu quero. É essa aqui que eu sou, que eu quero ser, não. Que eu sou. É essa essa pessoa que que eu sou. Gente, e aí, Fabiana, a gente vai falar da essência. Como tem gente deixando de viver o seu propósito porque ainda não encontrou a sua essência. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Elas precisam, de fato, parar tudo o que está tentando fazer, porque enquanto você não sabe quem é, você vai para qualquer lugar. Você vai Muito se bom. experimentar em todos os lugares. E você não vai se encaixar em lugar nenhum. Porque você é quem? Qual Você é o seu é sonho? quem dizem que você é, né? Você vira a continuação Sim. do outro. Então você precisa parar tudo Sim. e olhar para dentro. Perfeito. E olhar para dentro dói, porque você vai encontrar coisas que é o que a Ana estava falando aqui. É muito Sim. mais fácil você olhar para as coisas maravilhosas É. que você tem e você vai fluir a partir disso. É. Mas e aquilo que você precisa melhorar? E aquilo que você precisa ressignificar? Porque muitas das vezes nós não avançamos pelas dores e são legítimas que Perfeito. nós vivemos, nós vivenciamos durante a nossa Sim. vida. Só que você vai ser refém daquilo que fizeram com você até quando? Exato. Nós precisamos dar essa mudada. Claro que não vai anular o que fizeram, mas a partir disso, eu não sou o que fizeram comigo. Eu Perfeito. sou quem? Eu sou eu. Fizeram comigo, porém eu sou essa aqui, ó. Então, mas eu preciso me conectar comigo mesma. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso buscar esse eu, sabe? Quem Exato. sou eu? Exato. Eu preciso olhar para mim. E muitas das vezes nós, né, Ricardo, ajudamos essas pessoas, né, a olharem para elas, Sim. a se ouvirem. Perfeito. Porque, Fabiana, existe também o ganho no sofrimento, no vitimismo. Sim. Aí, Ricardo, e a gente entra num lugar muito sério, porque às vezes a gente quer mudar, a gente quer vencer, a gente quer alcançar, mas a gente também não quer sair daquele lugar do coitadinho, tadinha. Há um gozo, né? Há um gozo, há um prazer. A psicanálise fala do gozo mesmo, do prazer. Mas ela não vai conseguir, mas ele tadinho. Mas como é que a gente vai ajudar? E como é que fica essa questão aí? Como é que a gente pode sair desse lugar aí? Sair desse lugar, para quem se vitimiza, é o lugar que ele procura para ser visto, para ser olhado, para ser cuidado. E quando esse vitimista ele encontra alguém que vai ser um dependente emocional ou um codependente, melhor dizendo, dele, aí entorna o caldo todo. Porque quando a gente olha para o narcisista, a gente olha para o narcisista altivo, mas há um narcisista que se vitimiza. É uma forma de. É narcisista, é uma forma dele chamar a atenção. Isso é muito interessante. Aham. Muito interessante. Porque a gente olha o quê? Que ele é um cara, aquela mulher que se acha, né? Mas tem o outro lado também. O que acontece? Isso é muito bom. Quando a gente fala em narcisismo, a primeira coisa que a gente imagina é que o ego desse cara é um ego poderoso. E não é. Não. O ego dele é fragilizado. Esse cara, ele é uma fraude. Na verdade, ele sabe que é uma fraude. Imagina a energia que esse cara gasta para ele se manter como impostor. Nossa. Uhum. Então, quando esse narcisista, ele opta, ele encontra esse lugar de vitimismo,
não é? Que nós não conseguimos identificar muitas das vezes que ali há o narcisismo, senão na elaboração do set analítico, Sim. efetivamente, é muito complicado tirar esse cara desse lugar, a menos que ele queira. Mas o mais interessante de tudo é que o inconsciente sempre há de falar. E o inconsciente, para a psicanálise trabalha, na verdade, com o inconsciente, Sim. que é a nossa ferramenta De de trabalho, é a ferramenta na qual haverá a elaboração e nós passaremos a conhecer mais esse sujeito a partir da fala. Então, ele há sempre de colocar, de trazer, através do ato falho, muito através do ato falho, né? Porque Que é aquilo que a gente fala brincando, que aquilo a gente fala sem querer, já falei, querendo. puxa, falei. Falei, mas na verdade Falei. está aqui. Isso. Então, eu sempre digo que o ato falho, ele não tem nada de ato falho. Porque o inconsciente, ele precisa falar. E aí, quando ele traz esse vitimismo, quando ele se expõe, né, aí é o momento de você colocar para ele, para esse analisando, para esse paciente, seja como for, que esse lugar Sim. que ele encontrou, buscou esse cuidado, é o lugar que vai cada vez mais adoecê-lo, mas ele precisa decidir sair desse lugar. Então, o vitimismo é um péssimo lugar para se manter. É o lugar do adoecimento, literalmente. Então, a gente pode deixar aqui para o nosso telespectador, né, e pedir para que ele saia desse lugar agora, de imediato. Então, Decida sair. Decida. Porque tem que ter uma decisão. Decida. Você falou. Porque reconhecer que precisa sair é uma coisa, agora decidir a sair é outra. É agora, É agora. para agora, não é para amanhã, não é para depois da manhã, é para agora. Você A gente, precisa. inclusive, está com a agenda aberta, né? Eu estava pensando nisso, porque sair desse lugar precisa de um acompanhamento Exato. psicoterapeuta. Sozinho você não vai conseguir. Bate aqui. Eu A dupla falo dinâmica. que a zona de conforto é um nome disfarçado para a zona de mediocridade. Eu fiz uma postagem também sobre isso, que a gente muda, porque eu quero ficar nessa média, porque é confortável ser a vítima, porque eu não preciso, eu vou sempre ser o coitado e sempre alguém vai ter que vir até mim. Aí eu dou o nome de zona de conforto, para não reconhecer, né? Aí como outras coisas na vida. Aí, já que eu mudei o nome, meu cérebro Sim. foi lá, né, deu aquela disfarçadinha, porque quando eu troco o nome fica mais bonito de falar. Sim. Eu vou falar que eu sou medíocre, né? Mas como eu sou Eu sou aqui nessa... preguiçosa. Exatamente, estou na minha zona de conforto, mas não é. A gente sabe que precisa mudar um monte de coisas, inclusive sair exatamente da postura de vítima, né? Só que quando eu sou a vítima, eu posso te cobrar. Se eu não for mais a vítima, eu não posso. Aí entra a questão do narcisismo, né? Tipo, eu vou trazer o seu emocional para mim para poder continuar te diminuindo você, mas através da minha dor. Aí eu não vou sair do lugar da vítima. Aí eu vou ficar na zona de conforto. É confortável ser a vítima, né? É confortável, mas não tem um ganho. A gente sabe que tem um ganho da tensão, da mãozinha que passa na cabeça, de não ter que decidir quase nada na vida, mas também não há crescimento. Não. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. O que acontece? Me permita. Pois não? Aprovação. Tudo começa na infância. Exato. Então, a questão da aprovação, quando você chega nesse lugar, nessa zona de conforto, nesse lugar da qual você não quer sair, que é o lugar da mediocridade, muito por conta desse adoecimento, dessa falta de validação. E como o tema é inveja, Freud fala da inveja do pênis. Por que trazer a inveja do pênis para esse debate? Porque, em verdade, eu quero falar de uma outra questão, que é essa questão da validação, da falta, do se sentir que falta, né? Então, quando a menina descobre, então, que ela não tem o pênis, ela entra em crise. Exato. Se ela se fixar nesse momento, né? Nessa fase, que é a fase fálica,
o fechamento do complexo de Édipo, ela leva isso para a vida. Observe. E aí essa falta, ela leva para a vida, e ela chega na vida adulta com essa falta, achando-se sempre incompleta, achando sempre que está sempre faltando algo, faltando algo, faltando algo. Então ela vai usar e abusar nos relacionamentos. Perfeito. Porque ela precisa, então, transgredir aquele relacionamento para que o seu parceiro, esse sim, se sinta na falta. E ela faz com que ele se sinta. Bom, isso fechando efetivamente a nossa fala aqui, Sim, sim. nesse momento, né, no que tange à mediocridade. Então, vamos lá, vamos buscar, vamos lá atrás, saber o motivo pelo qual esse sujeito ele está aprisionado nesse lugar e ele tem medo de ousar. Então, ele não sai dali, muito também por conta de todos esses traumas, dessa não validação, Sim. ok? E ele não se sente não somente confortável, bem como temeroso de fazê-lo. Então, é mais tranquilo que ele fique naquele lugar, que ele permaneça naquele lugar, perdendo a oportunidade de crescer. Exatamente. E tudo, na verdade, vai gerar em torno do autoconhecimento, do autoconceito, da autoconsciência de quem somos, como somos, né? Para onde estamos indo. E a gente fica assim, às vezes, pasmos, olhando algumas pessoas que nós vemos com tanto potencial, com, nossa, muitas qualidades, muitos talentos e que não conseguem sair daquele lugar. São pessoas de ótimas aparências, pessoas que sabem falar bem, que sabem se comunicar bem, ou que cantam muito bem, ou que são muito boas com negócios, mas que elas não conseguiram ainda terem noção do que elas carregam de verdade. E a gente vai abrir aqui um bate-papo onde nós vamos focar na fase da infância, na fase da criança, do desenvolvimento dessa criança. E aí a gente volta aqui no quesito da inveja. Por que será que uma criança já manifesta desde novinha, às vezes com 7, 8 aninhos, às vezes até antes. Bebê. Mas eu falo assim, de uma forma mais leiga, de uma forma mais simplória. A gente percebe isso naquela fase de vivência onde já começa a brincar com os coleguinhas, vem a escola, vem as festinhas, enfim. Por que será? Antes da gente entrar nessa fase do bebê, por que será, Fabiana, que a gente detecta isso nas crianças, principalmente hoje em dia? Geralmente nós pais que nós nascemos com essa emoção, né, com a inveja. Só que nós vamos mexer nisso, né? Nós que vamos botar isso para fora. Quando a gente começa a comparar um com o outro, quando nós conversamos alguns tipos de coisas, de conversa, temos alguns tipos de conversa dentro da nossa casa que estamos falando de alguém e a criança vai ouvindo aquilo ali. Quando nós diminuímos essa criança, e isso tudo nós vamos gerando nelas essa coisa de o outro tem e eu não tenho. Ele conseguiu e eu não consegui. Ele é melhor que eu, né? Eu tenho um caso, eu lembrei agora disso, de uma pessoa que falava assim: eu tinha que ser a melhor sempre. Eu tinha que ser a melhor sempre. Por cobrança dos Por cobrança dos pais? pais. Eu tinha que tirar a nota melhor, eu que tinha que ser a mais inteligente, eu tinha que ser tudo. E aonde eu chegava, eu não era aceita. Por quê? Ela era uma criança. Mas porque ela aprendeu dentro de casa que ela tinha que ser. Sabe aquela famosa aluna nota 10? Se não tirar 10, a mãe vai botar de castigo.
E a criança, ela vai crescendo com aquilo. E aí ela vai transbordando em todas as pessoas que estão perto dela. Então, tudo tem que ser do meu jeito, da minha maneira, porque só eu que sei ser boa. Mas porque ela é malvada? Não, porque ela aprendeu aquilo dentro de casa. Sim, sim. Sabe? Então, assim, as pessoas não aceitam essa criança. E essa criança, quando o outro conquista e ela não, ela se sente fracassada. Sim, porque nós precisamos também, é muito importante, antes até da gente chegar nesse lugar assim da criança passar por esse processo, a gente pode falar também sobre a questão da gente tornar essa criança eh, com autoconsciência de quem ela é, A gente de, pode trabalhar, de quem Aí é o ela. outro, né? É o sentido O contrário. sentido contrário, primeiro. É verdade. Não é, verdade. Ana? Eu tenho esse exemplo. Minha filha está na Sim, fase da infância, sim, né? E entre as pesquisas, né, o Donald Winnicott, ele é psiquiatra e pediatra, né? Foi, sim, né? Um psiquiatra e pediatra. Ele fala dessa construção dentro de casa, né? E eu sempre gosto de citar o cabelo, né? A gente que sim. a questão da etnia, das raças e cores. E a gente tem usado muito cabelo crespo, afro, tranças Se e tal. assumido, Tem se né? assumido e tem sido muito. A gente tem estado muito feliz nessa fase. Sim, Uhum. E a minha filha usa o cabelinho crespo, eu uso por uma questão de praticidade, por tempo, cabelo com uma textura lisa. sim. E ela virou: mãe, por que eu não tenho um cabelo igual ao seu? Eu quero ter um cabelo igual ao seu. Eu falei: filha, nesse momento, você é linda, maravilhosa, seu cabelo, eu amo seus cachinhos, amo botar seu cabelo black. Mas agora é mais prático para a mamãe cuidar mais do seu do que do meu. Então, por isso, eu preciso estar com o cabelo assim enquanto eu cuido do seu. Quando você crescer, a gente vai ficar com o cabelo parecido, porque você vai conseguir cuidar do seu. Ou seja, eu Sim. preciso construir essa zona de segurança para ela, né? O Winnicott fala muito desse ambiente favorável, desse ambiente saudável para você se reconhecer, né? E se você Perfeito. cria esse ambiente, ela vai entender. Não agora, porque ela estava começando a observar o cabelinho do coleguinha, porque ela faz balé, porque o coque da minha amiguinha não precisa de tanto gel quanto o meu. E eu tive que me atentar a isso e criar, né, reforçar a autoimagem dela e se Perfeito. identificar, porque na minha fase da infância, eu não tinha nenhuma referência. Ela está com quantos Ela anos? está com 7 aninhos. 7 aninhos. Então, é muito importante É. que a gente venha reforçar. E Isso. quando ela vê a coleguinha do cabelo liso, a coleguinha do cabelinho cacheado, todas são maravilhosas e você consegue se enxergar maravilhosa também porque você teve esse ambiente dentro de casa, como disse a Fabiana, né? Exatamente. Dentro de casa é o principal, né? A base, né? E também não é uma regra, né? Porque se tem o cabelo crespo que tem que ser assumido, não. Se decidir também, vou Exato. usar a vida toda liso e tá tudo Outro bem. exemplo, já estive em lugares que já me atravessaram olhares porque eu escolhi estar com a textura lisa. E já recebi, tá? Olhares e pessoas assim, negras como eu. Tá? Não foi nem alguém que não. É questão de preconceito, não foi pessoas de olhar e tava com o cabelo black lindo, maravilhoso. Mas eu também fui atravessada por olhares assim. Então, assim, tem a questão da autoaceitação, mas eu não tenho que ser igual a você. Nós somos seres individuais, maravilhosos do jeito que somos, né? Mas eu não posso empurrar a minha questão para você e vice-versa, né? Se eu não me autoaceitar, você tem que ser igual a mim. Não, Não a é gente, assim que a gente tem que funciona. aceitar o outro como ele Exatamente. e viver de uma maneira assim agradável. Sim, esse ter que ser, né? Exato. Mas Esse aonde, ter que. onde começa a aceitação e a rejeição? Onde começa isso? Dentro. Isso começa na infância. Dentro de casa. Dentro Não, de isso casa. começa, na verdade, isso começa na gestação. Na Eu gestação. vou mais, eu vou lá atrás, Mais né? Porque a isso, questão da rejeição pode começar ainda no ventre. Sim, Uhum. pode. E aí, essa criança rejeitada no ventre, você pode observar que é uma criança que mexe pouco ou quase não mexe. E depois que ela nasce, ela é mais contida, ela tem dificuldade em se socializar. Então, a questão da aceitação já enquanto criança, Sim. Jacques Lacan fala do espelhamento, Sim. né? Então,
a criança, ela se espelha na aceitação da convivência dos pais, do sorriso, da aprovação da própria criança ou da não aprovação, né? A verdade é que quando essa criança já traz essa rejeição e não ressignifica, quando adulta, ela tem mais dificuldade ainda de se socializar, não é? Exatamente. Então, assim, é importante que eu sempre digo que todos deveria se começar a ter esse conhecimento já nos primórdios da educação, para que quando o sujeito fosse pai ou mãe, ele já pudesse saber lidar com isso e tratar melhor dessa criança, desse filho, Eu né? levantei essa questão no meu primeiro período de psicanálise, porque eu vi o tamanho da importância de se ter esse conhecimento antes de se tornar pai ou mãe. Isso. Uhum. Porque o que acontece? Quando você tem uma educação de uma maneira, você recebe aquela educação, você traz aquelas características, dores, feridas, não é? Feridas de humilhação, de abandono, de rejeição. E aí você vai casar, vai ter filhos, e o que vai acontecer? Você vai reproduzir isso no seu filho, e aí ele vai tornar a ter as mesmas dores e as mesmas feridas. Não é? E é uma transferência daquilo que não é bom. São Exato. chamados de traumas transgeracionais. Exato. E aí você tem alguém que não foi aceito enquanto filho e você reproduz isso para o seu filho e agora o seu filho também se sente inadequado. Perfeito. É diferente de uma criança que vem de um lar saudável, de um lar curado, de um lar que os pais ressignificaram as suas dores, a sua história. E a gente estava falando, Fabiana, sobre essa questão de pegar a menina, pegar esse menino e mostrar para ele quem eles são de verdade. Uhum. A gente poder dizer, olha, você precisa se proteger desses olhares. Sim. Você precisa entender quem você é de verdade, porque você carrega isso aqui seu é muito bonito mesmo, você é bonito mesmo, você é bonita mesmo. Ô, meu filho, você tem isso de bom mesmo, para que essa criança possa se desenvolver, chegar ali na sua pré-adolescência, na adolescência, que é aquele Que precisa caos. se sentir validada, né, ali, É né? um momento crucial do nosso desenvolvimento como ser humano, onde a gente precisa da validação do outro, onde a gente só anda em grupinho, em turminha, e a gente poder se tornar um adulto melhor, não é, Fabiana? Como que eu vou trabalhar essa consciência, essa essência dessa criança no meu dia a dia? Trabalhando a singularidade de cada um, né? Mostrando para essa criança quem ela é, pontuando, celebrando os pontos dela, aquilo quem ela é, aquilo que ela tem, como ela fala, quais são as habilidades dela, né? Reconhecendo, validando essa criança, mas também pontuando, olha, chega aqui. Olha como é que você é boa nisso aqui, não tem necessidade de você fazer isso aqui. Né? Não tem necessidade de se expor dessa maneira, de se comportar dessa maneira. Mas eu vou falar uma coisa para você. Precisa ter pais saudáveis. Muito. Precisam, esses cuidadores, não vamos botar só pai não, Sim, né? sim. Esses cuidadores, eles precisam ser saudáveis. Porque às vezes é o pai com a avó paterna, Sim, às vezes sim. é a mãe com a avó materna, às vezes são padrinhos, Sim, às vezes tios. é. É verdade. Esse tutor, ele precisa ser saudável. Ou pelo menos um, né? Ali, para ser saudável. E porque uma andorinha só não faz verão, mas um saudável ali, ele Já dá, ajuda. ele consegue impulsionar essa criança, sabe? E reconhecer essa criança. E hoje, vamos pensar assim, se nós reconhecêssemos a nossa singularidade, se nós parássemos de nos espelhar no outro, seríamos Sim. muito mais Muito, evoluídos, né? muito. Mas voltando à infância, né? Sim.
quando eu ensino eles a se enxergarem dessa maneira, a enxergar quem são de verdade, a assumir o seu papel real. E às vezes, Fabiana, um simples cabelo. Sim, Exato. Coisas um simples. simples Coisas cabelo. simples. Exatamente. Uma habilidade ali, eu sei, ela não sabe, tá tudo certo. E vamos lá, vamos Exato. seguir, né? Isso vai trazer uma autenticidade. Isso vai trazer, isso vai parar, vai diminuir a comparação, olha, você é assim maravilhoso, mas eu sou assim. E vamos lá, você junta sua habilidade com a minha habilidade, vamos lá. Isso dá um boom no mundo, Nossa. Exato. né? Exato. Assumir essa Eis a singularidade. responsabilidade aí. Porque é uma geração, né, que precisa levantar, fazer com que isso chegue cada vez mais Sim, longe, sim. fazer mais conexões, para Exato. que essa mensagem seja espalhada É, o quão mais longe possível for, para é. que, né, pessoas se predisponham a serem curadas, porque, né, aos 40 a mais. Mas é uma geração que precisa de Exato. cura e que tem que olhar para essa geração que está vindo, né, que tanto às vezes a gente olha também que passando pontos ruins e negativos que pode ser que fique assim assado, mas que a gente precisa também espalhar, porque tem gente que está querendo cura, tem Mas eu gente vou que falar, quer é isso aí que eu ia falar. ressignificar. Existem hoje essa geração agora que tá vindo, né? Eles estão buscando cura. Isso. Eles buscam conhecimento. Eles vão lá, eles vão acessar, eles vão perguntar. Uhum. Hoje, o que se fala na psicologia é o seguinte: a preocupação que as pessoas estão buscando chat Uhum. para se autoanalisarem ali. Fica fazendo análise, a terapia. Por quê? Porque há um grito, há uma necessidade, entendeu? Não fazem isso porque querem burlar as regras, não. Uhum. Há uma necessidade, há um sofrimento psíquico sabe, te impulsiona a pegar aqui, o que tá hoje eu tô assim, o que pode ser, porque tem essa necessidade de melhorar, de avançar, sabe? Eles estão Tem querendo. a gente vai buscando, enquanto nós não temos um conhecimento mais profundo, nós vamos utilizando as ferramentas que temos. Isso. Mas nada vai substituir uma boa Não, é isso que eu ia terapia, um set falar. analítico. Não, Você ali no divã não. com o seu terapeuta, você batendo aquele Exatamente. papo, você rasgando o teu Porque coração. terapia não é só perguntar e ser respondido, Não, né? tem É toda uma uma questão, construção. uma construção, um trabalho investigativo que somente o terapeuta vai poder Onde tudo é trabalhar. avaliado, né? Não é só o que fala. Não é só o Mas que é além fala. da fala, Até né? o silêncio. Até o O silêncio silêncio. fala. Sim. A forma de agir, né? Eu percebo muito, né, no set analítico, a postura das pessoas. Tem gente que senta que parece que quer entrar por dentro Uhum. do divã e ir lá para dentro, enfim. Os incômodos, quando levanta, faz gestos e tudo. Corpo fala, né? Muito. Corpo Expressões fala. faciais, tudo. Exatamente. Mas o interessante disso tudo é, como você disse, que é a questão da conscientização de que precisa ser tratado. Todos nós precisamos de análise, absolutamente todos. Antigamente, psicólogo, psicanalista é coisa para doido. Não é, não. É para sarar as nossas feridas, principalmente essas da infância, da qual nós estamos aqui trazendo, né? Essas feridas da infância. Porque nós somos, na verdade, Lívia, nós somos adultos que temos essa criança que ainda não é tratada, que ainda não foi tratada. É De uma certa verdade. forma, né, essa criança grita dentro da gente, ela quer falar, e aí, quando ela não consegue falar, porque o consciente ele não se comunica com o inconsciente, senão através da análise ou dos representantes psíquicos da pulsão, leia-se ato falho, xiste, sonhos, fantasias, tantos outros, né? Mas é essa criança querendo falar, porque se nós entendermos que a cada dia nós aprendemos um pouco e nos curamos um pouco, vamos sempre buscar essa cura. Vamos sempre continuar procurando estar sarando as nossas feridas. Buscar, eu sempre digo o seguinte, de vez em quando você tem que pegar essa criança pela mão, andar com ela e conversar. Sim. Conversar com você mesmo.
sabe? Fazer um mergulho introspectivo e buscar em você aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa ressignificar, porque senão nós mesmos acabamos com dores ad eternas, sem percebermos que estamos doentes, e doentes continuaremos se não atentarmos para a cura. E o Sim. que é cura na psicanálise? É lembrar de todas as nossas sequelas, de todas as nossas mazelas, de todas as nossas dores, mas sem sentir dor. Muito bom, muito bom. Nós estamos, aqui pincelando um pouquinho dessa questão da infância, né, desse sentimento que trazemos, que às vezes nós não queremos trazer ou nos deparamos com ele, que é no sentido da inveja, das nossas frustrações e por aí vai. Mas em breve nós faremos um programa, abordaremos uma pauta, pelo menos um programa inteiro, para estarmos trazendo instruções aos pais, aos cuidadores, aos tutores, de como podem trabalhar melhor essa educação, essa infância, Uhum. né, dessa criança. E a gente sabe que com certeza fará uma grande diferença. Nós já estamos chegando no final. É Passou sério? rápido. Ah, Ah! Eu estou muito feliz porque hoje nós estamos estreando aqui o Conexão Total com episódios inéditos. Então, para você que acabou de ligar a televisão aí, somos nós mesmos. Estavam cansados de nos verem com só os no reprise. mesmos episódios. Mas hoje nós estamos aqui, nós conseguimos vencer. E é muito legal a gente estar falando sobre isso. A Ana que está chegando aqui. E temos uma outra equipe que em breve também estará conosco também de novatos. E para nós estarmos aqui também, nós precisamos ressignificar muitas coisas nas nossas vidas. E estar aqui não é tão fácil quanto parece. Não é. Não é tão fácil quanto parece. Quantas coisas eu tive que vencer para assumir esse lugar aqui, e com certeza cada um de nós. Como o Ricardo falou, a nossa criança está aqui. Está É. sempre querendo gritar, está sempre querendo tomar as rédeas das nossas vidas, mas quando a gente começa a falar sobre variados assuntos que são direcionados ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento enquanto pessoas que queremos crescer, que queremos chegar no lugar do nosso propósito, isso nos dá um gás para a gente conseguir ir um pouco mais longe. E eu gostaria de encerrar aqui, que cada um deixasse aqui uma mensagem de amor, de cura para o nosso telespectador. Por favor, Ana, qual é a dica que você dá para a pessoa que sofre com essa emoção da inveja? Ou ela sente, ou ela é afrontada? Eu vou ficar com a frase final do filme Extraordinários, onde o personagem principal, né, o protagonista, ele diz assim, ó, seja sempre gentil. Cada um está travando uma batalha que a gente não vê. Então, se tiver que escolher, escolha ser gentil, apesar de ser atravessado por olhares, ou apesar de, às vezes, sentir, seja gentil com você mesmo. Que às vezes a gente está realmente, sempre estaremos travando batalhas, né? Então, é mais vantagem, é mais fácil, é melhor para nós, enquanto seres humanos, darmos as mãos e vencermos juntos do que viver uma vida só guerreando, onde ninguém ganha, onde todos sentem dores e perpetuam isso através, né, da criação, através do ambiente onde a gente vive. Então, acho que a gentileza ela sempre vai ser uma opção melhor para a gente, por enquanto. Enquanto a gente não alcança outros patamares, não abre novas portas, não tem acesso a novos conhecimentos, eu vou sempre escolher ser gentil. Muito bom. Fabiana, querida. Você estava falando aí, eu lembrei de uma frase que me impulsiona até hoje. Ande como se fosse, se comporte como se já estivesse. Essa frase fez eu, particularmente, romper alguns padrões comportamentais e
eu queria que você pensasse assim, sabe? Andasse como se você já fosse e se comportasse como se você já estivesse. Não importando o que estão falando, o que estão pensando e o que estão dizendo. Você se conectar com você mesmo e avançar. Muito bom. Ricardo Galindo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, atravessando um momento muito difícil no nosso país. As notícias são péssimas, cada dia mais, piores notícias possíveis. Às vezes a gente não sabe o que pensar, para onde olhar, onde está o nosso futuro, se não confiar em Deus e que tudo, nada fugiu do controle de Deus, apesar de nós não entendermos tudo que está acontecendo. Então, é um momento muito difícil. Eu, de fato, eu tenho 60 anos. Não parece. Tá muito Obrigado. bem. É um menininho. E não me lembro de ter passado por um momento desses. Não me lembro. Então, eu queria deixar um recado para você, telespectador, que acompanha o Conexão Total, que está ligado na Rede Bem Mais TV. Tire um tempo para você. Se desligue de tantos problemas dos quais, essa enxurrada de problemas que o mundo tem nos trazido, a sociedade, a mídia. Vai passear com seus filhos, com a sua esposa, visitar os seus pais, vai à praia, programe uma viagem, faça algo diferente, mas principalmente se renove da sua comunhão com Deus, porque só Ele, nesses momentos difíceis, faça algo diferente, faça algo por você. Procure fazer algo que te tire deste lugar, para que você tenha saúde emocional. Muito bem, muito bem. E assim nós vamos nos despedindo desse momento tão gostoso. Agradecer aqui ao estúdio, à produtora Podcast Niterói, que nos pegou assim num momento tão Resgatou. complicado e que nos ajudou, ao Bebeto, ao Lucas, ao Flávio, Felipe. Eu sempre esqueço, mas eu quero deixar aqui uma palavra também para você. Tenha coragem de não sentir inveja. Uau. Tenha coragem de se inspirar nas pessoas. Tenha coragem de aplaudir. Força, você não está conseguindo, aí você pega essa mão aqui, junta com essa e começa. E aí, aos poucos, você vai conseguir aplaudir, sorrir, parabenizar. E eu tenho certeza que você vai pegar essa energia, essa emoção e você vai crescer também. Um beijo para você. Até a próxima semana. Fomos! Tchau, tchau.